Bom dia, boa tarde ou boa noite. Está começando mais uma edição do Comunicação, podcast que é feito para a disciplina de Comunicação e Sociedade. Hoje vamos conversar sobre como a modernidade evoluiu até a chamada modernidade líquida, o papel da tecnologia e o conceito da sociedade e rede. Eu estou aqui com os parceiros de sempre, Daniel Santos, Lívia Silveira e Carolina Matos. Vamos começar então com a Lívia, que ela vai falar um pouquinho mais sobre modernidade. Então, pessoal, boa noite para todo mundo que tá nos escutando agora, né? Eu acho que para começar a falar desse assunto é muito importante a gente entender o que a gente chama de modernidade. Então, é um período que se consolida a partir do século XVIII, a partir da valorização da razão, da ciência e da ideia de progresso. E na comunicação, isso aparece nos meios tradicionais, como jornal, rádio e televisão, que funcionavam de forma mais vertical e com poucos emissores e receptores. E eu acho muito legal a gente conseguir trazer esses assuntos, né, e começar a debater sobre isso. E dentro da modernidade a gente entra num ponto importante, que é a modernidade líquida. Eu gosto muito de estudar sobre o Bauman, né, que fala muito sobre isso. Ele tem um livro que fala sobre isso, a gente estava discutindo também juntos. E é muito interessante ver como a transformação social veio no meio de tudo isso, né? Quando a gente fala de modernidade líquida, a gente fala sobre vários aspectos da nossa vida também. Por exemplo, nos relacionamentos, né? Quando a gente, primeiro pensando no que é o líquido. Algo líquido é fluido, ele tem movimento, ele não é nada estável, ele é contínuo, ele tem ciclos, e tu não consegue se agarrar nele, né? Uma coisa que escapa das nossas mãos. E o mundo acabou se tornando assim, se a gente for pra pensar. Eu penso nos relacionamentos entre pessoas, né? Hoje em dia as pessoas têm medo, às vezes até de um namoro. A gente brinca sobre isso, mas as pessoas têm medo de um casamento. É uma coisa terrível ficar preso a vida inteira com alguém. Ou quando a gente for falar de um trabalho, do Rio Grande do Sul mesmo. Se a gente for ver o índice desse ano, a maioria das pessoas que saíram dos empregos não foi por conta de uma demissão, foi porque as pessoas pediram a demissão. Então a gente vê essa mudança no mundo. Antes as pessoas queriam um trabalho mais estável, algo fixo, que desse uma segurança em toda a vida. E hoje as pessoas pensam diferente, não tem essa preocupação em estar parados num lugar, essa estabilidade. Não sei, Lívia, se tu vê isso, tu consegue enxergar isso também no teu dia a dia? Nossa, um exemplo que eu acho muito claro é sobre o fenômeno do feed zero, né? Essas novas gerações, eles não postam fotos no feed do Instagram, porque é uma coisa que fica, né? Então eles postam stories, eles inclusive dão o nome de foto suspiro, que é uma coisa que vai ficar ali por pouco tempo, que é uma coisa líquida, né? Ela vai se desfazer muito rápido. Para mim é um dos maiores exemplos, assim, no dia a dia das redes sociais, principalmente. Perfeito. E a gente entra também na parte do consumo, né? E esse consumo não se resume a compras. A gente pensa que é só comprar produtos. Mas o que eu visto, o que eu falo, como eu ajo, o que eu penso, tudo isso são coisas que a gente está consumindo o tempo inteiro. E como isso se transforma o tempo inteiro. Eu acho que semana passada eu amava um cantor, hoje eu já odeio ele. Ainda mais com a internet, essa cultura de odiar e amar alguém muito rápido, né? Isso é algo que é muito presente. Não sei se tu vê isso também, Henry. É algo muito maleável, né? Chega a ser até um pouco depressivo, assim como tudo tá muito descartável hoje em dia, eu acredito, né? Que é uma liberdade boa também, que a gente pode se expressar com mais facilidade, mas também é muito mais fácil pra gente, sabe, ser esquecido pela sociedade, pelo tempo, daqui a um anos, assim, décadas. É algo meio depressivo, assim, se pensar um pouco. E também essa individualização. As pessoas estão mais egoístas também. A gente vê o mundo mais egoísta hoje em dia. Não sei, Daniel, o que tu pensa sobre isso também. Eu acredito que hoje as pessoas têm essa dificuldade de aceitar o que é fixo e buscar mais essa coisa do líquido, por conta que hoje em dia é difícil tu se apegar, como tu comentou, aos próprios relacionamentos, às próprias amizades. Hoje não se vê mais. Os nossos pais comentavam que criavam amizades e até hoje são amigos daquelas pessoas. Hoje, se eu mesmo, pegando meu exemplo, se eu for buscar os meus amigos do período da minha infância, eu já não tenho mais conexão com eles. Eu acho que isso tem a ver com tudo isso, com o próprio distanciamento que se cria através das novas gerações, da questão geográfica também. As pessoas tentam mudar um pouco mais de rota por conta do avanço das tecnologias e das redes sociais. Você tem o acesso à informação de outros lugares também e o desejo de ir até eles. Exatamente, eu gostei muito do que tu falou, eu concordo plenamente, tenho certeza que os guris também concordam. Isso também se reflete muito nas redes sociais, como a gente estava falando, né? Não sei, acho que tu queria falar um pouquinho sobre as redes também com a gente, né, Daniel? Sim, sim. A gente queria falar um pouco sobre as redes, porque a tecnologia é a parte central, mais ou menos, do processo da modernidade líquida. O sociólogo Manuel Castells,
ele usa o termo sociedade em rede para explicar como a internet reorganiza a vida social. Ele tem alguns pontos centrais, assim, do conceito dele, que é a reorganização social, que parte mais ou menos de um princípio onde tudo funciona como um componente para a reconstrução das relações humanas, permitindo conexões que não dependem da proximidade geográfica, que é mais ou menos aquilo que eu falei. Tu consegue ter acesso a outras pessoas de outros lugares e tu ter o desejo de participar daquela comunidade ou não. E também tem o capitalismo informacional, que é mais ou menos a comercialização da informação. Hoje a gente tem mais informação circulando e, ao mesmo tempo, também pode-se ter dependendo do veículo, ter um maior controle dessa informação. Ele pode divulgar mais se ele tiver mais acesso. As novas relações de poder também. Existe esse ponto que é sobre o fluxo do poder. Hoje ele acredita que o maior poder da sociedade é a comunicação, a informação. E a cultura virtual real, que é mais ou menos... Hoje a gente tem mais uma cultura virtual. Antigamente, tudo que se compreendia como cultura era um pouco mais real. Hoje você tem essa cultura virtual, que são as novas profissões, basicamente, os influencers, essas novas atividades que surgiram com as redes sociais. E outra, até se tu vê, como a Carol tava falando, na própria questão de amizades, né? Se tu parar, assim, anos 70, 80, nossos pais, as amizades deles eram, obviamente, não tinha internet, né? Mas eram 100% reais. Você fazia na escola, você fazia, sei lá, porque você jogava futebol com essa pessoa, jogava uma atividade. E aí, hoje, pelo menos na minha geração, a maioria das amizades podem ser até de forma virtual, né? Eu tenho amigos que eu nunca vi pessoalmente, ou que vi uma, duas vezes pessoalmente, e tem pessoas que eu estudei junto e eu não vejo desde a escola, né? Então, esse núcleo virtual, assim, ele tá muito mais forte hoje. Isso também acho que contribui até para essa visão da modernidade líquida, né? Eu também acho que com o avanço da tecnologia ficou muito mais fácil da pessoa escolher o que ela quer. Antigamente, a gente trata muito no jornalismo, com a nova era do jornalismo. Antigamente, tu abria um jornal e tu tinha que ler o que estava escrito no jornal. Hoje, tu pega Com o celular, certeza. tu abre um site, tu escolhe a notícia que tu vai ler. E nas redes sociais é mais ou menos as mesmas coisas. Tu segue quem tu quer, tu curte as coisas de quem tu quer. Então, antigamente, os nossos pais tinham que conviver com os colegas de classe, com o trabalho. Então, eles mantinham aquelas amizades não só por desejo, mas também por convivência. Não, e relacionando ao que tu falou, né, da questão da cultura específica do ambiente digital, porque essa questão da gente poder fazer as amizades virtuais, né? A gente se insere nesse grupo, que é uma coisa muito importante, o ser humano sempre busca estar junto de uma tribo, né? E é muito diferente quando tu observa pessoas que têm redes sociais em específico, né? Então, por exemplo, uma pessoa que consome muito conteúdo do TikTok, ela vai ter a vivência de uma música que marcou muito uma época, ou de uma dança específica que marcou uma época, que uma pessoa, às vezes, da mesma idade e que não usa essa rede social não vai ter essa percepção. Eu lembro muito disso na pandemia, que a gente teve algumas cantoras específicas viralizando, como, por exemplo, Dua Lipa, e se eu perguntar pra minha irmã, que tem poucos anos a mais de vida do que eu, mas que não usa TikTok, ela não sabe quem é Dua Lipa, né? Então é muito diferente essa questão da cultura digital. Com certeza. E eu acho importante o pessoal, né, que tá nos ouvindo, a gente deixar clara essa diferença, né? Que a gente tá falando entre a modernidade, que é sólida, e a modernidade líquida. Pra que fique claro, né? A Lívia começou trazendo esse lado do que é a modernidade, e a gente veio entrando na parte da modernidade líquida. E a gente mudou de uma estrutura estável, duradoura, regras, normas, né? Um emprego fixo, uma carreira estável, essa busca pela ciência, saber a verdade, o previsível, né? Para mudar para uma sociedade mais fluida, com coisas temporais, com relações frágeis, descartáveis, uma responsabilidade individual pelo sucesso ou pelo fracasso e uma influência muito forte do consumo. Então, enquanto a modernidade sólida buscava a ordem e segurança, a modernidade líquida priorizava a flexibilidade, mas gerava insegurança e ansiedade e até solidão. Então, são perspectivas diferentes, são maneiras diferentes, e hoje eu vejo que nossa vida vai muito mais para o lado líquido do que para o sólido. E a gente, apesar de viver na liquidez, quer também sempre uma estabilidade. Então, acho que é uma luta também interna entre cada ser humano, de tentar achar o instável dentro desse rio de coisas que acontecem na nossa vida. Bem, hoje o podcast foi para pensar um pouquinho, né? Então, ficamos como lição de casa para vocês, essa pensada sobre a nossa realidade atual. Eu vou dar um grande abraço para meus amigos aqui, meus colegas que fizeram esse podcast comigo. Bem, então, muito obrigado a todos e até a próxima.